Olá pessoal, esse é o nosso projeto Bioestatística em Gotas, que nós desenvolvemos através do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Pará. E hoje a nossa gota é sobre a escolha do teste estatístico. Nós sabemos que existem diversos testes estatísticos com diferentes nomes e nem sempre é muito simples a gente saber ou definir qual é o teste que a gente deveria utilizar quando nós temos um conjunto de dados que precisam ser analisados. Esse tutorial que eu vou apresentar para vocês, ele é um tutorial muito simples, ele pode ser baixado nesse endereço www.dentalpress.com.br/portal/bioestatística. Ele vai aparecer por diversas vezes durante o nosso vídeo. Um estudo de exemplo para a gente exemplificar como que nós vamos utilizar esse tutorial seria, por exemplo, a comparação entre dois grupos. Nós temos um grupo de homens e um grupo de mulheres e a minha pergunta é: homens têm uma estatura diferente de mulheres? Então essa é a minha ideia. No primeiro exemplo, nós examinamos a estatura. Existem diversas formas de examinar ou de medir a estatura através de uma métrica, de uma medida quantitativa e que me dá diretamente um número, tanto para o grupo de homens quanto para o grupo de mulheres. Então essa aqui é a página principal do tutorial e existem 6 perguntas básicas e a pergunta que nós vamos responder seria o item 2, eu estou comparando grupos ou procurando diferenças entre amostras. Quando eu clico nesse botão, aparece uma pergunta. A primeira pergunta é: que tipo de dados você tem? E como eu estou medindo a altura por métrica, ou seja, por uma medida quantitativa, a minha resposta seria numérico, né? Aqui existem alguns sinais, algumas exemplificações de como nós vamos examinar ou vamos escolher numérico. Também existem para ordinais, eu poderia medir através de um dado ordinal, vou exemplificar daqui a pouquinho, ou por dados nominais. Mas no caso, no exemplo que eu citei, nós estamos examinando dados numéricos coletados em um grupo de homens e um grupo de mulheres. Então essa é a minha escolha. A pergunta seguinte é: quantos grupos, quantas amostras você tem? Olha, se eu tenho homens e se eu tenho mulheres, a minha resposta seriam 2 grupos. E aí a terceira pergunta é se essas minhas amostras são pareadas ou dependentes, ou seja, se existe alguma relação entre elas. Não, homens são independentes de mulheres, né? São indivíduos diferentes, portanto a minha resposta aqui seria que elas não são pareadas ou são dependentes. Então o meu teste estatístico utilizado para essa análise comparativa de altura de homens e altura de mulheres, examinadas através de uma escala de mensuração quantitativa, poderia ser o teste T independente ou até mesmo análise de variância. Eu vou então partir para um outro exemplo, agora medindo estatura através de uma outra forma de analisar. Eu posso também examinar a estatura das pessoas simplesmente qualificando ou categorizando os indivíduos como sendo baixos, medianos ou altos, né? Isso eu faria tanto para o grupo de mulheres quanto para o grupo de homens. Então, é o mesmo estudo, eu estou examinando a estatura de homem versus estatura de mulheres, só que agora a escala de mensuração não é mais quantitativa, ela é categórica, ela é qualitativa. Então, a resposta vai ser obtida pelo mesmo caminho, né? Eu quero comparar grupos, procurando diferença entre as amostras, só que nesse caso agora eu não tenho mais dados numéricos, eu vou classificar esse meu tipo de dado como ordinal, né? Ele não é mais um número, mas existe uma ordem, né? Homens altos são mais altos que homens medianos, que por sua vez são mais altos que homens baixos. Então, existe uma ordem e esses dados são classificados então como ordinais. De novo vai perguntar quantos grupos eu tenho 2, vai perguntar se essas minhas amostras ou se esses meus grupos têm alguma dependência. Não, homens são diferentes de mulheres, então minha resposta vai ser não são. E nesse caso então eu tenho como resposta o teste de Mann-Whitney. Então o teste de Mann-Whitney é o teste que eu emprego quando eu tenho uma análise comparativa de 2 grupos e os dados coletados têm uma escala de mensuração qualitativa do tipo ordinal. Um outro exemplo seria, por exemplo, se eu quisesse comparar 4 grupos. Vamos supor agora que eu queira comparar a altura de homens nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina e no Chile. Então eu tenho 4 grupos e eu medi esses homens através de uma escala métrica, de uma escala quantitativa.
Então, a pergunta, o caminho é sempre o mesmo. Que tipo de dados você tem? Eu tenho dados numéricos. Agora eu tenho 4 grupos, então a minha resposta para quantos grupos você tem seriam mais de 2. E a minha resposta, meu teste que eu devo utilizar para comparar 4 grupos examinados através de uma variável métrica, uma variável quantitativa, seria a análise de variância. Se eu repetisse esse mesmo estudo, só que agora examinando homens de 4 países diferentes, mas em vez de examinar a altura, de medir esses indivíduos, eu simplesmente classifiquei em alto, baixo e mediano. Então, eu teria a variável ordinal, eu tenho mais de 2 grupos na segunda pergunta, e na terceira pergunta, de novo, as minhas amostras são independentes, porque os homens vieram de diferentes países, né? Então, nesse caso, a resposta seria teste Kruskal-Wallis, que é uma análise de variância não paramétrica, bastante utilizada quando nós temos dados ordinais ou quando nós temos dados quantitativos com uma distribuição anormal. Então, pessoal, é esse o nosso exercício de hoje, esse tutorial, como eu falei para vocês, que nos ajuda a escolha do teste estatístico. Então, até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.